Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa análise semanal. Começar aqui falando sobre a volatilidade. A volatilidade do Bitcoin está caindo bastante, conforme vocês estão vendo, né? Aqui no IVE Rank, que é uma medida que varia de 0 a 100, ela tem apenas 22. O IVE Percentile também varia de 0 a 100, está em 27. Então a volatilidade ela está bem baixa. E quanto mais tempo ela permanece baixa, maior é a probabilidade de ela fazer uma explosão para cima, de ela aumentar. Então, tá caindo, sobe, 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 e agora a volatilidade está caindo, por isso a chance de ela aumentar é grande. Essa semana a gente também tem alguns catalisadores de volatilidade. Hoje, dia 2, já saiu o JOLTS, a abertura de novas vagas de emprego veio mais elevada do que o esperado. Isso é um sinal de pressão inflacionária, por isso que o mercado está reagindo mal hoje. Amanhã, dia 3, vai ter a divulgação das atas da última reunião do Fed. Isso também é um potencial catalisador de volatilidade. No dia seguinte, dia 4, é feriado. E no dia 5, a gente tem a divulgação do relatório de empregos, o payroll, que também é mais um potencial catalisador de volatilidade. Vindo aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente teve nesse último domingo o fechamento mensal, então a gente fechou o mês uma variação negativa de 7, alguma coisa por cento do Bitcoin. Abriu esse mês agora também em correção, mas trazendo aqui para o momento mais atual, depois dessa correção aqui da semana passada, ele se recuperou, mas veja que a gente tem aqui uma resistência que é bem forte na região dos 64 e 65. Além do price action, aqui a gente tem a média de 20 semanas, que também é uma resistência importante, e além disso, nessa região aqui também é o custo médio de aquisição de bitcoins dos short-term holders, aqueles caras que têm bitcoin a menos de 155 dias. Se nessa região aqui é o preço médio deles, agora eles estão no lucro. Tão logo o Bitcoin chegue próximo dessa região, esses caras que são os mais de curto prazo, eles têm aqui uma tendência para realizar, para sair pelo menos no 0 a 0 e se livrar do risco do Bitcoin. Então, por uma série de fatores, aqui na região dos 64, 65, além do price action, repito, aqui é uma resistência bem importante que o Bitcoin está tendo dificuldade de superar. Além disso, deixa eu te mostrar aqui o gráfico do Bitcoin em futuros. A gente observa aqui da sexta para a segunda a formação de um gap. Deixa eu colocar aqui no gráfico de uma hora para que fique mais evidente. Você está vendo aqui a formação desse gap entre o fechamento de sexta e a abertura de segunda. E graficamente, quando a gente tem a ocorrência de um gap, a tendência é que esse gap seja preenchido. Portanto, há uma tendência que o Bitcoin volte para essa região de preços aqui abaixo dos 61. Olha aqui a formação de um outro gap lá atrás, em novembro de 2023. Depois o Bitcoin subiu, subiu, subiu e voltou a preencher esse gap aqui. Outro gap aqui que foi formado, o Bitcoin subiu, depois voltou a preencher. E agora, mais recentemente, esse daqui que está, acredito, na iminência de ser preenchido também. Por conta dessa possibilidade do Bitcoin vir a perder esse suporte aqui novamente, por conta da volatilidade estar caindo e por consequência ter uma probabilidade de aumentar, e também pelo fato de a gente estar utilizando bem pouca margem de manutenção, por essas razões eu prefiro manter aquelas calls compradas e aproveitar o melhor momento para vender mais opções. A partir do momento que a volatilidade aumentar, a gente vai poder utilizar todas essas calls compradas, isso vai manter a nossa margem saudável e vai permitir que a gente venda mais opções ganhando prêmios melhores. Ainda faltam 59 dias para o vencimento de 30 de agosto, portanto, nessa janela de 60 a 40 dias, a gente ainda tem bastante tempo para vender. E se eventualmente o Bitcoin perder aqueles suportes e a volatilidade aumentar, isso deve ser uma janela de oportunidade para que a gente venda ainda mais puts para o vencimento de agosto, conseguindo prêmios melhores e protegidos por essas puts compradas que estão formando uma trava. Estou aqui no gráfico de uma hora, então
Esse momento aqui em que o Bitcoin fez essa vela de correção foi o exato momento em que foram divulgados os dados de emprego do JOLTS, no caso. E como amanhã vão ser divulgadas as atas do FONC e na sexta-feira o relatório mais amplo de emprego, payroll, e além disso a gente tem aquela incerteza de qual vai ser o efeito real no mercado do caso Mt. Gox, é bem possível que eventualmente a gente acabe perdendo esse suporte. A gente vai ter que ver como o mercado vai se comportar, mas caso a gente perca, aquelas calls compradas vão ser muito bem-vindas. E eventualmente, caso o mercado não perca esse suporte, aquelas calls compradas, elas vão permitir que a gente venda uma quantidade muito maior de opções de puts, né, e também eventualmente de calls, coletando mais prêmios e aproveitando melhor a nossa margem. Mas por enquanto, como a volatilidade está muito baixa, prefiro manter a nossa posição com opções do jeito que está. Um outro fator que eu citei na semana passada, que era um fator de pressão de venda de Bitcoin, era a venda realizada por mineradores. Na semana passada mesmo, eu mostrei que esses picos de vendas por mineradores é algo normal. Eles fazem isso eventualmente para levantar caixa. Esse movimento de venda de bitcoins por parte dos mineradores ele reduziu bastante de lá para cá, da semana passada para essa. Os ETFs voltaram a ter um fluxo positivo, retomando aquela tendência principal de entrada de capital. Porém, o mercado ainda está numa zona de indecisão e está com dificuldade de romper essa barreira dos 64, 65. E de igual modo também nessa região aqui dos 60, a gente tem uma forte pressão compradora. E quando uma dessas bandas aqui for superada, a gente deve ter um aumento de volatilidade, especialmente se esse suporte for perdido, porque a volatilidade é maior quando há uma queda de preços, né? O FUD é muito maior do que o FOMO. Para cima, sempre tem uma limitação. Nem todo mundo pode comprar a quantidade de Bitcoin que gostaria, no entanto, para vender, né, todo mundo pode vender a quantidade que quiser. Então, por isso, a volatilidade costuma ser maior diante de uma correção. E para encerrar, aqui o meu indicador, né, em breve ele vai estar disponível para vocês também aqui no TradingView. Eu tenho que fazer alguns ajustes para que ele permaneça publicado. Ele está dando um sinal de venda. Aqui nessa linha azul, a gente tem uma média de 20 períodos, uma EMA, uma média exponencial. Aqui a gente tem um suporte que está aqui nessa linha verde, na região dos 60 mil e alguma coisa. E aqui na linha vermelha, a gente tem uma resistência, tá? Então, tem uma série de médias móveis envolvidas, e quando a gente tem um fechamento abaixo do anterior e também um cruzamento dessa média aqui, dessa média central de 20 pela média mais curta de 8, ele dá esse sinal de venda aqui, ok? Então ele está indicando venda no diário, o que corrobora uma tendência um pouquinho mais bearish, pelo menos para o curto prazo. As outras médias também, né? Aqui as médias mais curtas, a de 9 e a de 20, que são essa amarela e essa azul, estão apontando para baixo, ou seja, uma tendência de correção, pelo menos no curto prazo. As médias mais longas, que são a de 50 e a de 200, estão apontando para cima. Então a gente continua com uma tendência primária de alta, mas no curto prazo a gente pode ter uma correção, a gente está com uma tendência de baixa. Lembrando também daquele gap lá em futuros que eu te mostrei no início desse vídeo. Então, por hoje é isso. Eu sei que às vezes a gente tem ansiedade de ficar fazendo muitas transações, de ficar comprando, vendendo, encerrando, abrindo posições, mas a paciência também é amiga dos nossos investimentos. Se a gente tem uma visão clara do que fazer, do que não fazer, em alguns momentos o melhor é não ficar exposto ao mercado, não fazer excesso de negociações, e por isso eu vou exercer a paciência e esperar um pouco para ver se a volatilidade aumenta. Se essa tendência de lateralização for reforçada, aí eu começo a fazer um pouquinho mais de venda de opções para coletar mais prêmio, mas se a volatilidade permanecer baixa, sempre vou utilizar pouca margem de manutenção, tanto para ter margem de reserva para aproveitar quando a volatilidade aumentar, quanto também por segurança, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.